e nós estávamos mostrando aqui o duplo padrão, a falta de coerência. E em outubro de 2017, durante um bate-boca com Luiz Roberto Barroso no plenário do STF, o Gilmar, olha só, o Gilmar acusou o coleguinha de soltar o José Dirceu, de tomar decisões favoráveis ao Dirceu, que agora ele livrou de todas as condenações na Lava Jato. O vídeo pode soltar. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro, não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, eu pediria que a gente o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar. Essa parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação aos crimes de colarinho branco, que falta que faz esse Barroso. Bem diferente do Barroso corporativista como presidente do STF, mas pelo menos deixou alguns bons registros históricos. Gilmar o acusando de soltar o Dirceu, agora o Gilmar livrou o Dirceu completamente. A gente assistiu no fim do último bloco o embate histórico, épico, entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, e o Barroso, naquilo que ele falou a respeito do indulto de Natal de Dilma Rousseff, é perfeitamente legítimo, defensável. É claro que eu sou crítico do indulto de Natal da Dilma, no entanto, existe essa atribuição à presidente de estabelecer o indulto dentro de determinadas regras, que tem uma margem ali, e o Barroso, como alguém que foi olhar, se estava dentro dessa margem que existe com a atribuição presidencial, ele falou, olha, não tem nada que eu possa fazer. Agora, o Gilmar, como o Barroso bem falou, ao citar a segunda turma que tinha soltado o José Dirceu, votou pela soltura do José Dirceu na segunda turma. Meu, quer dizer, como é que se tem a cara de pau de acusar o coleguinha de ter soltado o Dirceu, quando ele próprio fez isso? Ele, Toffoli e Lewandowski, na segunda turma. 2 vezes. Não me lembro agora se nesse embate aí já tinha tido a segunda vez, mas a primeira já tinha, tanto que foi citada pelo Barroso. E o que ele menciona ali é no caso da aliviada que o STF deu para a questão da quadrilha, mas não de outros crimes, né, como o Barroso coloca.
Então, ele foi condenado por corrupção e cumpriu pena na cadeia até o indulto de Natal da Dilma. Isso no caso do Mensalão, que foi a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, desviado ali, daquela relação de agência de publicidade com banco, para o bolso dos parlamentares, para votarem a favor dos projetos do governo Lula, o maior beneficiário político do esquema, e que, no entanto, ficou de fora do banco dos réus. Duda Teixeira. E o indulto presidencial, então, o Barroso argumenta ali, né? Se o presidente deu o indulto, está seguindo as regras, tem que dar, né? E vale para todo mundo quando o indulto cumpre as regras. E lembrando que depois o Jair Bolsonaro dá um indulto ao Daniel Silveira, né? Que é obedecido, mas depois o STF, quando o Bolsonaro deixa de ser presidente, o STF consegue revogar, né? E aí o Daniel Silveira é preso. Pois é, era um indulto diferente, era graça, e havia ali essas algumas peculiaridades, mas de fato, e a gente vai ver até pela repercussão dessa decisão do Gilmar Mendes, há uma leniência, para usar a palavra do Barroso, com aqueles que foram condenados por crimes do colarinho branco e que fazem parte do sistemão político, partidário, etc. E há um punitivismo bastante seletivo em relação a outras pessoas que não fazem parte desse sistema e que voltaram-se contra ele, mesmo que de uma maneira delinquente. Essas pessoas têm que ser punidas quando cometem crimes, têm que ser punidas. Agora, o contraste entre o tamanho da pena para pessoas que invadiram, depredaram ali o prédio dos poderes e mancharam estátua com batom, e pessoas que estavam envolvidas em 2 escândalos de suborno, os maiores da história da República, é um contraste absolutamente gritante. Como é que a tiazona do Zap que vai lá, sem aqui dizer que ela deve ser anistiada, que eu não digo não. Ela tem de ser punida, ela tem de cumprir pena, tem sim. Agora, como é que pode você ter uma pena para esses casos de 17 anos e o Dirceu ficar impune? Isso que é o mais repugnante quando a gente vê o duplo padrão no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar também um outro vídeo. Esse eu divulguei na época, fiz artigo, inclusive, quando trabalhava numa emissora de rádio, também tinha portal, vocês procurarem, está lá. O que disse o Vadir Damus? Um braço direito do Lula. O Gilmar hoje é nosso aliado, disse o então deputado federal do PT, Vadir Damus. E nós somos aliados dele, completou, defendendo fazer política contra a Lava Jato para livrar os petistas. E agora que o Gilmar livrou o Dirceu, vale relembrar esse vídeo. Pode soltar. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar as denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. As novas gerações que não acompanhavam ainda a política nessa época podem ter até achado estranho que o Vadir Damus está se explicando ali para a militância petista pela aproximação que teve com o Gilmar, porque o Gilmar era aquele que a gente mostrou no começo do programa, apontava a cleptocracia petista. Só que, isso aí foi comecinho de 2018, por ali, quando a Lava Jato atingiu o PSDB e respingou no judiciário, inclusive relatório da Polícia Federal, que não tem nada a ver com o Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, apontou 43 chamadas entre o Gilmar e o Aécio, inclusive uma no dia que o Gilmar suspendeu o interrogatório do Aécio. O Gilmar se voltou contra a Lava Jato. E aí o PT falou, oba! E aí o Vadir Damus está aí, como articulador, aparecendo no vídeo, falando, ele agora é nosso aliado. A gente tem que olhar o xadrez e fazer política. E é isso que o Gilmar está fazendo. De acordo com o próprio raciocínio que se depreende ali do Vadir Damus e pelo conteúdo, pelo teor da decisão política que ele tomou para livrar o Dirceu. Duda Teixeira. E o Lula já declarou, né? O meu melhor ministro no STF é o Gilmar Mendes, apesar de ter sido indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas é isso, o Vadir Damus tem a mesma ideia do Lula a respeito de Gilmar Mendes. Quanto tempo a gente tem, produção? Vamos pegar aqueles prints, então, que eu pedi. Eu queria inclusive, do artigo que eu tinha publicado sobre o método do Lula. Dá tempo. Vamos pegar os prints.
Bom, esse é um tweet que foi justamente quando o Dirceu fez o pedido que agora resultou nessa decisão do Gilmar. Eu estava apontando ali que depois que o Lula colocou o ex-sócio do Gilmar na PGR, portanto o Lula agradou o Gilmar, o Dirceu foi lá fazer um pedido para o Gilmar, que estenda os efeitos da decisão que declarou o Moro suspeito para anular 2 processos em que foi condenado. Chamei de democracia da boiada e venho do futuro confirmar que a boiada passou. Quer dizer, Lula fez agrado para o Gilmar, Gilmar fez aí um baita de um agrado para o PT. Que coincidência. Próximo, lembrar, muito importante, que o primeiro indicado do Bolsonaro ao STF votou para extinguir a pena do Dirceu em um dos processos. O petista, o mensaleiro, condenado no Petrolão, foi o Cássio Nunes Marques, que se uniu a Gilmar e Lewandowski contra Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia. Mas a claque bolsonarista finge que não vê. Comentei isso em maio. Lembrando que o Cássio Nunes Marques participou, portanto, dessa impunidade do Dirceu. Próximo. Curiosamente, o trio que blindou Dirceu, que era naquele processo, Cássio, Lewandowski e Gilmar, foi o mesmo que blindou Flávio Bolsonaro com foro privilegiado retroativo. Deu para entender? Se não deu, eu explico. Teve 2 momentos em que a frente ampla pela impunidade aumentou para muito além do PT. Foi o momento em que o Gilmar se voltou contra a Lava Jato quando ela atingiu os tucanos e o momento em que o bolsonarismo se aliou ao lulismo e ao velho tucanato contra a operação para blindar o Flávio e toda a família. A gente ainda tinha algo para mostrar a respeito da questão da decisão do Gilmar Mendes de livrar o José Dirceu na Lava Jato. Então eu publiquei esse artigo, eu acho importante trazer por causa do método do Lula, que aliás faz parte ali da nossa vinheta de abertura nesse programa. Então, quando eu era colunista do Estadão, publiquei as supremas narrativas de Lula. Lula crê que corrupção e abuso de poder podem ser esquecidos, se houver narrativa melhor. Então vamos ver 2 parágrafos desse texto. Vamos colocar o primeiro e depois um que estava lá no meio. Pode passar para o próximo print aí, produção? Que é justamente sobre a visita de Nicolás Maduro no Brasil. E aí o Lula soltou aquela frase, uma parte da qual está na nossa vinheta de abertura. Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. A frase dita por Lula ao lado de Nicolás Maduro durante visita do ditador é uma confissão do método usado e recomendado pelo presidente. Ora, construir a narrativa para destruir potencial inimigo é o que o petismo fez. Contra Sérgio Moro, contra Deltan Dallagnol, contra quem quer que estivesse sendo um obstáculo no seu caminho. Aí vamos pegar um parágrafo lá do meio, que é justamente para lembrar que ele já tinha falado sobre esse método numa outra entrevista tratando do caso do Dirceu. Lula, porém, já havia aplicado o mesmo método ao caso do Dirceu. O presidente declarou em fevereiro que o mensaleiro petista, também condenado pelo Petrolão, não tem que andar escondido, tem que colocar a cara para fora e brigar. Você tem que brigar para construir uma outra narrativa na sociedade brasileira. Esse é o Lula. Não importa o que o sujeito fez. Ele falou nessa entrevista, pode voltar para mim, produção, que o sujeito não pode ser punido para sempre. Só que ele não foi punido. Quando ele estava cumprindo pena, deram indulto de Natal para ele. Quando ele foi preso no Petrolão, soltaram 2 vezes na segunda turma. E agora o Gilmar está livrando. Então ele não foi punido. E o Lula, ele defende que vai brigar no debate público para impor a sua narrativa. Se você constrói, tá tudo certo. Duda Teixeira. Então, a gente vê claramente que o Lula está por trás dessa anulação das condenações do José Dirceu. E a narrativa que o Lula estava ventilando, a gente o Gilmar Mendes fala a mesma narrativa, o Dias Toffoli fala a mesma narrativa, o José Dirceu fala a mesma narrativa, que é essa história de que teve um conluio na Lava Jato, o Sérgio Moro estaria atuando por questões políticas, e aí tudo que o Moro decidiu, condenou, é injusto e os fatos não existiram, né? Então, é a mesma narrativa e a gente vê que tem uma concertação, né? São várias pessoas repetindo a mesma história para tentar, nesse caso, esconder a realidade. Vamos às reações rapidamente. O ex-juiz e agora senador Sérgio Moro da União Brasil escreveu no X, aspas, não existe base convincente para anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, ele foi condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive pelo STJ. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de conluio
um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia. O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula-PT. Fecho aspas. Repito, o Dirceu foi condenado não só em primeira instância, mas em segunda, no STJ. Essas pessoas, esses juízes, que as pessoas nem sabem qual é o nome, eles analisaram as provas, eles viram a materialidade e eles condenaram pelo esquema do suborno. O resto é tudo narrativa retórica. Não, mas o juiz de primeira instância suspeita. Então houve uma contaminação. Eles falam assim, contaminação, que aí a pessoa pensa assim, não, então as provas originais foram manipuladas. Não existe isso das provas originais terem sido manipuladas. Eles simplesmente declararam que elas não valiam. Elas foram todas analisadas, elas eram originais, correspondentes aos atos daquela época, etc. E essa análise gerou a condenação. O deputado cassado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, também se pronunciou, aspas, o ministro Gilmar Mendes, sempre ele, anulou todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato, além de todos os atos processuais assinados pelo ex-juiz Sérgio Moro em relação a Dirceu. Com isso, Dirceu deixa de ser ficha suja e já pode voltar a se candidatar a deputado federal pelo PT em 2026, como o próprio Dirceu já deixou claro ser seu plano em várias entrevistas. Dirceu tinha uma condenação pendente por ter recebido propina da empreiteira Engevix no esquema de corrupção na Petrobras revelado pela Lava Jato. A pena definida pelo STJ em 2022 era de 27 anos de prisão. Dirceu está agora livre, leve e solto. Enquanto Dirceu retoma seus direitos políticos e é blindado por Gilmar Mendes, a cabeleireira Débora Rodrigues, mãe de 2 crianças pequenas, segue presa por ordem de Alexandre de Moraes, que considera que ela tentou dar um golpe de Estado ao escrever "Perdeu Mané" com batom na estátua do Supremo. Débora tem direito a responder em liberdade por ter filhos pequenos, como reconhecido pelo próprio Supremo, mas segue presa há mais de 1 ano. Além de Débora, o ex-policial e motorista de Uber Marco Alexandre também está preso sem provas e sem denúncia, o que é ilegal, há mais de 18 meses por suposta participação nos atos do 8 de janeiro. Marcos nem sequer viu a filha mais nova nascer e foi encaminhado à ala psiquiátrica da Papuda depois de apresentar sintomas de esquizofrenia, condição que nunca teve antes. Graças ao STF, o projeto de recivilizar o Brasil está indo de vento em popa. Fecho aspas, ironiza aí o Dallagnol. O ex-presidente Jair Bolsonaro citou a decisão de Gilmar envolvendo Dirceu ao falar sobre a possibilidade de reversão de sua inelegibilidade. Tá tentando tirar uma casquinha para ficar anistiado também, né? Porque tem essa proximidade aí da impunidade com a anistia. Vamos soltar o vídeo do Bolsonaro falando do Dirceu. Esse vídeo foi feito pela nossa repórter em Brasília, Débora Sena. Nós podemos passar por aqui, decisão do Supremo. Não transitou em julgado ainda. Não transitou em julgado. Eu posso requerer minha candidatura lá na frente. O primeiro passo é do TSE. Então, tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Fiquei sabendo aqui pela imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo. O mentor de tudo o que é de errado no Brasil. Não só no tocante à corrupção, mas o Zé Dirceu. Ele está elegível, ele pode ser candidato, ele pode ser deputado federal em 27. Tá aí o Bolsonaro, que contribuiu para a Frente Ampla pela Impunidade, tentando se limpar na sujeira petista e, obviamente, nos protetores dessa turma no Supremo Tribunal Federal.